E aí, gente, boa noite para todo mundo. Eu fico imaginando o dia que a gente assim puder encontrar um final de semana para poder tomar um café, almoçar, as histórias que o Heraldo não vai desenterrar aí do Edson, né? Porque assim, em 10 minutos ele já conta tanto caso assim, né? Imagina com disposição, né, Edson? Mas é muito bom, né? Assim, a gente vai percebendo que esses laços, né? Igual a Celinha e o Luciano falaram aí, como que vão se estreitando com o passar do tempo, né? É, a gente vai criando cada vez mais intimidade, mais felicidade também por poder estar junto, compartilhar das alegrias que a doutrina nos proporciona. E além disso, vão sempre chegando novas pessoas, né, no nosso grupo que vem sempre trazer mais conhecimento para a gente, uma outra visão mais técnica, porque vamos recebendo de todas as profissões aqui, né? Então, isso vai ajudando muito e, acima de tudo, compartilhando as experiências também, né? A gente escuta aí cada história de cada um, o que a pessoa já passou, como que ela superou tudo isso. Vamos compartilhando também, né, das provas que cabem a todos nós. Um dia um que vai estar melhor, outro dia outro vai estar mais cabisbaixo, mas o importante da gente se reunir toda quinta-feira é porque juntos a gente consegue formar essa comunhão de pensamentos, né? Para um sustentar o outro e juntos conseguimos aí aprender a doutrina, né? Os ensinamentos que nos vêm para poder abraçar. E é por isso que eu topo esses convites assim para poder estudar o livro dos Espíritos, porque vocês vão perceber que assim é um tema muito difícil, está muito assim longe da minha alçada de conseguir tentar passar isso para vocês. Realmente assim, vou ter que precisar de muita ajuda espiritual, porque não é uma praia que eu tenho facilidade, sabe? Quando a gente às vezes vai falar alguma coisa que está no Evangelho, é muito mais simples, no sentido que a gente passa por tudo aquilo, né, que está no Evangelho, as dores, as alegrias e tudo mais. Só que hoje a gente vai continuar nesse tema que é Deus, né? E aí a gente ainda vai tocar um pouco agora nessa parte do que é o espírito, o que é a matéria. Então são conceitos que a gente precisa compreender, mas que é pela nossa própria imperfeição mesmo, a gente ainda está completamente distante de conseguir compreender no mais alto grau o que seriam esses dois elementos, né? Então, a ideia é que a gente possa juntos aí ir desdobrando esse capítulo 2 que a gente vai iniciar hoje. Quem quiser pode ficar à vontade aí também para poder compartilhar o que entendeu do texto, se quiser compartilhar alguma experiência, se na hora surgir alguma dúvida que a gente não conseguir tirar também, pode, às vezes, se for o caso, escrever no chat para não perder a dúvida, né? E aí depois a gente usa ela também aí no Pinga Fogo para, né, não ficar nada em branco e dar tempo também de poder pesquisar mais, né, e esclarecer de uma melhor forma. Bom, então, assim, nos estudos anteriores, né, a gente foi falando aí sobre o capítulo um que estuda basicamente o que é Deus, né? Então, a gente percebeu a relação de Deus e infinito. Depois a gente foi abordando aí o subtema, vamos dizer assim, né, das provas da existência de Deus. Então, como que a gente consegue perceber que Deus realmente existe? Lembra daquele filminho também que depois, o que o Renato que fez esse estudo, aí no final a gente colocou aquele filme daquela criança contando a história, de por que que ela acreditava em Deus, que em mais de 7 bilhões de pessoas, o pai dela conheceu a mãe dela, no meio de 1 trilhão de células ela nasceu. E isso seria fruto do acaso? Claro que não, né? Então foi um filminho que a gente usou para poder resumir, né, um pouquinho do que a gente estudou. E depois a gente entrou também nessa parte dos atributos da divindade, em que a gente foi estudar quais atributos a gente pode associar a Deus. A gente está longe de conseguir compreender o que ele realmente é, a sua natureza íntima, mas a gente pode compreender o que ele não pode deixar de ser. Então, a gente viu aí como alguns dos atributos de Deus, de ser eterno, ser imutável, ser imaterial, ser único, ser onipotente, ser soberanamente justo e bom. E aí, assim, a gente já começa a ter uma noção, pelo menos, do que ele não pode deixar de ser. E, consequentemente, as leis que vão nos envolver e nos dirigir durante toda a nossa caminhada e jornada espiritual. E eu queria lembrar também que os espíritos, ainda nesse primeiro capítulo, eles meio que puxam a nossa orelha no sentido de
que tem coisas que a gente ainda não vai conhecer. A gente não consegue compreender, por exemplo, a natureza íntima de Deus. Então, não é para a gente ficar se perdendo nesse labirinto que a gente não vai conseguir sair desse labirinto. E acaba perdendo tempo e sendo muito mais prejudicial do que um recurso que vai nos adicionar. Que o que nos compete, na verdade, é olhar para dentro da gente mesmo, se autoconhecer, conhecer as nossas imperfeições, as nossas virtudes, as nossas qualidades e buscar de forma incessante melhorar um pouquinho todo dia. Como o Chico dizia, né, pelo menos assim, rastejar para frente. Então, esse é o nosso objetivo. Então, é claro, óbvio, que a gente precisa estudar isso sim, mas o intuito até do estudo aqui hoje também não é aprofundar, longe disso, né, os conhecimentos aí dos elementos gerais do universo, mas é só para a gente ir tentando compreender, porque são coisas importantes que vão sustentar aí a doutrina espírita para todas as outras questões que a gente vai estudar ao longo desses estudos e também de todas as obras subsidiárias. Beleza? Vocês precisa que coloque as questões aqui ou não tem necessidade? Acho que seria bom, né, Pedro? Tá bom. Deixa eu colocar aqui então. Que assim, eu não vou conseguir ver vocês não, mas aí qualquer coisa vocês vão me chamando aí. Estão vendo, né? Sim, estamos. Bom, então vamos lá. A gente vai começar aí do capítulo 2, chamado dos elementos gerais do universo. E aí, nesse primeiro subtema, conhecimento dos princípios das coisas. Então, pergunta 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Pergunta Kardec. Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado. Então, assim, bem claro, né? A gente não consegue revelar tudo neste mundo. Então, nós, espíritos, na faixa que a gente se encontra aqui no planeta da Terra, a gente ainda não desenvolveu todos os sentidos, né? Não angariou todas as perfeições morais, vamos dizer assim, para conhecer esse princípio das coisas, para conhecer a matéria, né, no seu íntimo, a sua estrutura e desvendar todos os seus segredos. Então, essa revelação desses princípios das coisas é uma revelação gradativa e vai ser sempre assim, né? Sempre tem que ir aos pouquinhos. E aí também a evolução científica ela deve acompanhar a moral. Por quê? Para que haja um equilíbrio em todos os pontos de elevação e despertar do ser humano. Porque o que a gente conhece hoje é muito mais uma questão de misericórdia divina. Porque hoje a gente ainda não tem o amor, a fraternidade, a solidariedade embutidos em nós. Então, se ainda nos falta esse senso moral tão forte, o que seria nos lícito fazer, vamos dizer assim, com esse conhecimento? Então, muitas vezes, por faltar esse lado moral evoluído ainda, é que são podadas as nossas revelações, para que a gente não se perca nisso, né? Não se faça um mau uso desse conhecimento. Então, a moral e essa inteligência, vamos dizer assim, elas vão ter sempre que caminhar de forma juntas, né? Simultâneas. E aí a gente percebe também que em muitas religiões eles têm esses elementos que são tidos, né, como mistério de Deus. Como Deus criou isso ou aquilo, como era a nossa vida antes de nascer, enfim. Eles vão explicar falando, né, que justamente isso é mistério divino, que não consegue explicar isso. Então, assim, eles usam esses termos por duas questões, né? Primeiro porque, assim, realmente a gente não tem essa explicação. Tem coisas que a gente ainda não consegue saber e faz parte. E segundo, porque é Deus que decide essas coisas, né? Ele que é soberanamente justo e bom, que é a inteligência suprema de todas as coisas. Então, muitos desses mistérios é por conta disso, por a gente ainda não ter essa capacidade intelectual e moral de suportar todos esses conhecimentos. E aí o Kardec, obviamente, né, como a gente vai perceber em todo o livro dos Espíritos, ele vai tentando tirar tudo, né, do que der aí dos Espíritos. Então ele continua perguntando o seguinte: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Ou seja, se hoje aqui na Terra
a gente ainda não pode compreender esses mistérios. Isso eu já entendi, ok. Mas será que algum dia eu vou conseguir compreender esses mistérios que hoje eu ainda não posso saber? Será que isso um dia vai me ser facultado? E aí os espíritos respondem: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Ou seja, à medida que nós, espíritos, vamos nos depurando, ou seja, vamos evoluindo, esse véu vai se levantando. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então, novos conhecimentos, eles vão revelando assim no momento certo, em que o espírito possa alcançar e suportar essa luz dessa revelação. Porque quando a gente, por exemplo, está dormindo num quarto completamente escuro, e de repente a nossa mãe chega e acende a luz, não gera um incômodo, não cega a gente? Então, esses conhecimentos, essa luz, é a mesma coisa. Tudo tem o seu tempo. Vai dosando essa luz para que isso não cegue a gente, né? Que a gente suporte essa luz. Então, todos os nossos caminhos, na verdade, eles são eternos aprendizados. Cada passo que a gente dá corresponde a uma lição. Então, tantos os nossos erros, quando às vezes a gente faz alguma coisa e depois se reflete assim, poxa, eu não podia ter dado a resposta daquele jeito que eu dei. Nossa, eu devia ter ficado calado, eu devia ter sido paciente. Então, por mais que a gente erre, não tem problema. São etapas que nos ajudam, são etapas que nos trazem conhecimento. E por trás de todos os erros e de todos os acertos, existem as leis de sabedoria divina, que vão nos auxiliando para caminhar no trilho de amor, de esperança, de fraternidade. Então, tudo isso faz parte da nossa etapa evolutiva. Nada é em vão, né? Mas, por outro lado, também, ninguém pode crescer, ninguém pode evoluir, ninguém pode suportar essa luz desses conhecimentos sem o sacrifício, sem o esforço, que muitas vezes vem também pela dor, porque é o esforço que nos faz progredir. Então, não adianta a gente ter o conhecimento aqui na doutrina espírita que a gente precisa estudar as obras básicas, estudar as obras subsidiárias, praticar realmente a caridade desinteressada, somente visando fazer o bem, saber perdoar, saber ouvir. Não adianta a gente só ter esse conhecimento e não praticar, porque não tem muita diferença para aquele que consegue ler e não quer ler do que um cego de nascença, porque ambos não conseguem ler, não conseguem fazer aquilo, colocar em ação. Então, na nossa vida, é isso também. Não adianta a gente ficar no campo teórico, porque teus conhecimentos já tem 2000 anos que Jesus já veio. Não é a primeira vez que a gente está sabendo dos ensinamentos dele. E se hoje a gente ainda encontra aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, é porque muitas vezes não falta o estudo, mas sim a prática daquilo. E muitas vezes a gente se esforça diariamente para as coisas materiais. Eu me esforço porque eu tenho que estudar numa prova de vestibular. Eu me esforço porque eu preciso regularizar o meu peso, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, eu vou fazer hora extra porque eu preciso juntar um dinheirinho a mais para poder fazer uma viagem no final do ano. E a gente, às vezes, faz muito desses esforços, mas a reflexão que precisa ficar será que da mesma forma que eu me empenho ao fazer esses esforços do âmbito material, eu estou me esforçando da mesma maneira para controlar os meus impulsos, para controlar os meus instintos, para me tornar uma pessoa melhor, para ser mais educado, para ser paciente? Porque o que importa no final da vida é a gente olhar para trás e não ver os tesouros que a gente angariou, e sim quais foram as nossas riquezas que vão nos acompanhar além do corpo físico. E é isso que vai fazer com que a gente consiga um dia alcançar todo o conhecimento que, com o tempo, vamos sendo presenteados, vamos dizer assim, né, através aí da doutrina espírita. E é para isso também que a gente tem o Consolador prometido, né? Porque imagina se a gente não tivesse a doutrina espírita, como é que a gente iria saber de tantas dessas coisas? Se a gente não tivesse os espíritos que estão mais adiantados para nos ir trazendo esses conhecimentos do mundo espiritual. Ok? Então vamos lá. 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Ou seja, através da ciência, a gente consegue penetrar nesses segredos da natureza? E aí os espíritos respondem:
A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em torno das coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Então, a ciência, o que a gente pode deduzir, né, dessa resposta? Que a ciência ela tem condições, sim, de ajudar a revelar certos segredos da natureza, mas dentro de um limite que a evolução humana comporta. Então, negar esse valor da ciência é negar os nossos próprios esforços por dias melhores, porque se a gente analisar e pegar aí os últimos 100, 200 anos, vamos pegar só os últimos 100 anos, como que a ciência evoluiu. Se a gente não quer entrar em nenhum lado polêmico, mas vocês vão compreender o que eu quero dizer, mas igual se a gente pegar a vacina, por exemplo, agora, do Covid-19, poxa, foi um tempo recorde que foi feita uma vacina. Então, a gente negar esse lado da ciência seria uma maneira irracional. A ciência evoluiu muito. Quantas doenças, quantas mortes tinham antigamente por falta de recurso, por falta de tratamento? Então, a ciência tem sim um lado muito importante. Acho que alguém levantou a mão, né? Deixa eu ver aqui. Luciano. Ah, show. Pode ir lá, Luciano. Oi, Pedro. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem? É o seguinte, fico pensando nessa questão 19 e às vezes eu estava sentado lá nas cadeiras do Fé e Caridade e sempre quando alguma palestra tocava nesse assunto, eu ficava muito aguçado, sabe? Olha só, não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns segredos da natureza? Então a resposta vem, né? A ciência é dada para adiantamento moral, né? De todas as coisas. E a situação que a gente se encontra desde sempre, né? É engraçado, né? Porque os romanos já diziam naquela época que eles estavam... Cada época é assim, no apogeu tecnológico. A gente sempre acha que está no apogeu tecnológico das ciências, né? Mas foi assim a vida inteira. A gente não está em nada. A gente não vai estar daqui 50, 100 anos para saber como é que vão estar as coisas, sabe? Mas é engraçado, né? Moralmente, a gente ainda rasteja, né, bastante. A ciência, né, muitas das vezes trabalha também a favor dessa falha moral que ainda existe em todos nós aqui, né? E eu fico pensando, passaram grandes pesquisadores pelo mundo, né? E vieram também, em determinado momento, alavancar a ciência no mundo. As vacinas hoje também, né? É por conta disso também, desses seres pontuais, né? Que a misericórdia divina manda para reencarnar aqui no planeta Terra, né? Permite que reencarne aqui no planeta Terra para avançar um pouquinho a gente, né? A ciência, principalmente, quando ela trabalha a favor do bem, né? E às vezes eu penso, né? A gente está tão mal preparado ainda em termos de ciência que esses poucos elementos espíritos, né, que reencarnaram no mundo, como, por exemplo, Albert Einstein, né? Se ele se manifestasse hoje, se comunicasse conosco hoje, passando algumas coisas que ele sabe mesmo, enfim, o que ele foi, e foi com ele também, nós precisaríamos ainda de um dicionário tradutor de Einstein que a gente não tem capacidade de entender, sabe? Então, assim, é muito bonito ver, né, a misericórdia divina mesmo, que permite que esses seres também reencarnem para alavancar um pouquinho a gente, porque a gente estamos ainda, né, em dificuldade, né, em dicotomia entre moralidade e ciência, e não é de hoje, né? É desde sempre, né? Conforme eu falei, os romanos já se achavam já no auge da tecnologia, e a gente sabe muito bem, né, o que acontecia, tanto de bom e de complicado naquela época. É só isso mesmo. É verdade. E, assim, essa questão da ciência, a gente sempre acha que está no auge mesmo, né? E acaba que o nosso pensamento, na verdade, ele é muito linear acerca das coisas, sendo que muitas vezes a ciência é exponencial. E aí o nosso cérebro não consegue associar o que é exponencial, assim, esse crescimento. Quando a gente olha, por exemplo, os juros compostos, a gente não consegue calcular isso ao longo de 10, 20, 30, 100 anos, né? A gente, se tiver que dar um chute, dá um chute muito impreciso. Outro dia eu me recordo que eu vi não sei se foi no Twitter, no Instagram, tipo assim, como se fosse um pendrive, vamos dizer assim, desse tamanho assim, que conseguia armazenar 500 megas. E era o auge, né? Aquela coisa assim, quando lançou, igual você falou, estamos no auge da civilização, né? E do lado, um negocinho desse tamanho que conseguia armazenar, sei lá, 5 mil vezes, 50 mil vezes mais, 5 teras, vamos dizer assim, né? Que nem, não sei nem quanto dá isso de diferença. Mas é uma diferença, assim, colossal, absurda.
Então, a ciência, ela vai evoluindo rapidamente e o nosso cérebro, ele não consegue acompanhar essa evolução, por ser justamente assim, exponencial. Às vezes, o que a gente espera alcançar, vamos supor, em 2050, vai ser alcançado em 2040, 2030, a gente não sabe. Porque acima de tudo isso, existe, como você disse, a misericórdia divina, atuando, olha, agora eles precisam disso. Não, daqui em diante vai ter um limite. Então, a gente consegue analisar isso com o câncer também, né? Há quantos anos a gente vem, através da ciência, lutando por uma cura, por um tratamento, para uma coisa mais eficaz. E por que a gente se pergunta assim, poxa, se a misericórdia divina atua, por que eu não consigo um tratamento do câncer para salvar a minha mãe? Porque a gente tem que compreender que existe sim um lado científico, mas a gente também ainda vive num mundo de provas e expiações. E as doenças ainda fazem parte dos mundos de provas e expiação para poder depurar o nosso espírito. Então, a gente precisa enxergar esse outro lado da moeda também, que existe sempre um limite divino nas nossas descobertas, mas não no sentido punitivo, mas sim como um pedagogo que sabe o que é melhor para cada um de nós, não só da forma coletiva, mas também conhecendo cada um de nós intimamente e sabendo aquilo que é o melhor para a gente, mesmo a gente julgando erroneamente que o mal que a gente julga ser mal, na verdade é o nosso próprio bem que vai fazer a gente evoluir, né? Então, no Evangelho, os Espíritos ainda falam assim, é preciso que vocês consigam ter os olhos de enxergar que onde vocês veem o mal, na verdade está o bem. E muitas vezes, onde vocês enxergam o bem, aí está a sua grande perdição. Então, esse lado entre ciência e religião, eles não são incompatíveis. Porque muitas vezes, né, a gente pega ou os fanáticos religiosos ou os fanáticos cientistas e ficam aquele embate um contra o outro completamente injustificável, sendo que um precisa caminhar junto do outro. Elas não são incompatíveis. Elas, nos fundos, elas gritam pela junção entre elas, porque o que falta em uma, a outra complementa. E o que faz com que a gente não consiga complementar as duas? É o nosso orgulho, é o nosso fanatismo, é o nosso egoísmo, de falar assim, não, tem que ter uma lógica, eu tenho que saber como que surgiu o planeta Terra, sendo que tem mistérios que ainda não chegou a hora da gente saber, né? Então, a gente precisa abaixar a nossa bola, vamos dizer assim, e compreender que a gente não pode ser cego do ponto de vista espiritual, no sentido de querer abraçar tudo sem passar pelo crivo da razão, como nos recomendou Kardec, mas também não achar que somos os donos da razão e fechar os olhos para as revelações espirituais. E aí, tinha mais um comentário aqui, vamos ler. Acho que é uma nota, né, de Kardec. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligente o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Então, olha que bacana, né, que Kardec fala aqui para a gente, que quanto mais a gente avança a ciência, mais a gente deve ficar, assim, gratos e felizes por ver o tamanho de Deus e como que, assim, ele se manifesta em todas as coisas, né? Acho que foi hoje, eu acho, ou terça-feira, não sei, eu fazendo o evangelho com a TT, a gente estava conversando, né, até a pessoa entrar e falando assim, nossa, ela falando, ai, Pedro, você não sabe como é que eu sou feliz, assim, de ter conhecido a doutrina espírita, sabe, de ter percebido essas verdades espirituais, de ter compreendido que a morte não existe, e é esse o nosso esforço que deve ser, né? Para cada conquista que a gente tem, cada revelação que tenha, por mais que às vezes possa ser bobo para outra pessoa que foi criada, por exemplo, no Espiritismo, mas para a gente que chegou no Espiritismo e conhece isso, é uma coisa assim que muda a nossa perspectiva toda de vida. Então, uma pessoa que não acredita em Deus, começar a acreditar em Deus, muda a vida da pessoa. Uma pessoa que perseguia Jesus, passar a aceitar os princípios de Jesus,
muda a vida da pessoa. Então, o que às vezes pode ser banal para a gente, não é banal para outra pessoa. Muda uma trajetória de uma vida. E é isso que a gente tem que fazer sempre, em combater esse orgulho, essa vaidade de se julgar o conhecedor das coisas e ficar feliz com a felicidade do próximo, ficar feliz com o progresso do próximo. Porque quando um espírito se acende, quando um espírito compreende Jesus e aceita Jesus, todos em sua volta são beneficiados, né? Não sei com quem que eu comentei nesses evangelhos aí também, que eu estou lendo há 2000 anos, que antes eu não conseguia ler esses romances de Emmanuel, primeiro por não ser fã de romance, e segundo por achar muito difícil. Mas eu estou conseguindo ler, e estou achando fantástico há 2000 anos, né? E se alguém não leu, eu vou acabar dando um spoiler aqui, mas vai valer a pena. Quando eles vão lá para né, os primeiros cristãos assim daquela época, é impressionante a coragem que eles tinham, né? Eu não sei se é porque eles estavam tão tocados assim com o magnetismo de Jesus, como que aceitaram fácil assim, né, aquelas verdades e incorporaram isso para si mesmo. E ante a perseguição dos romanos, eles continuaram firmes e foram levados ao circo, né? E aí um inspirando ao outro aquela coragem de que estavam partindo, iam enfrentar as feras, iam perder a própria vida, mas no sentido de alcançar o reino dos céus por estar mantendo firme a sua convicção em Jesus, nos seus princípios, naquilo que ele ensinou naquela época. E vão todos juntos, acabam perdendo a vida, mas Emmanuel conta que é uma das cenas mais bonitas, que foi um clarão que se formou daquelas almas sendo recolhidas, que foi uma beleza que a Terra nunca havia experimentado. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, todos em sua volta se modificam, porque a luz que aquela pessoa traz influenciam todos que estão ao seu redor. É aquilo que o Chico conversa com o Divaldo, que quando o Divaldo queria ficar próximo a ele, né, o Chico fala: Divaldo, você precisa compreender que nós somos dois postes, e que se um fica próximo ao outro, a nossa luz abrange poucas pessoas. Mas, quando a gente fica afastado um do outro, esses dois postes conseguem iluminar uma multidão muito maior. Porque assim, quando um se acende, começa a acender o outro começa a enxergar e começa a acender o outro. Então, vai contagiando, né? Pergunta número 20. Cadê? Achei. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos testemunhos dos sentidos? Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a apreender. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Então, as revelações, tanto espirituais quanto científicas, elas não escolhem um lugar. Elas, quando têm que aparecer, elas se manifestam em todos os lugares, por várias pessoas em diferentes situações. Então, inclusive, se não me engano, no livro dos médiuns, existe essa recomendação, né? Que quando uma verdade tem que ser trazida ao mundo, ela não vai ser recebida só por um médium. Outros médios vão receber essa mesma comunicação em diferentes localidades, em diferentes países, e foi assim que a doutrina espírita foi codificada. Kardec foi reunindo mensagens de todos os lugares. Tanto é que aqui, quando a gente pega para ler o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente ali na parte de instrução dos espíritos, lá no final tem a mensagem, por exemplo, Erasto, Paris, 1800 não sei o quê. São Vicente de Paulo, Bordeaux, 1800 não sei o quê. Então, a gente percebe essas diferenças, diferentes locais em que a codificação foi amontoada. Então, a gente precisa tomar cuidado também quando um cientista, ou um religioso, ou qualquer pessoa que for, fala que só ela tem esse conhecimento, que ela foi revelada, a gente tem que ter sempre esse pé atrás, né? E a gente não deve ignorar, né, através dessa pergunta, que a intuição também vem. Então, a gente tem o conhecimento científico, mas as revelações espirituais também chegam, tanto através da intuição, quanto principalmente através dos sonhos também. Né? Quantos sonhos aconteceram e que trouxeram
a chave que faltava, a equação que faltava para o entendimento científico. Então, a gente pode até lembrar daquele caso lá de Eureka, que eu não sei quem que era o filósofo lá, não, mas que ele tinha que resolver um problema do rei, acho que era Arquimedes, não lembro agora quem era, mas ele tinha que resolver um problema lá de um rei, de saber o peso da coroa, né, para ver se a coroa era realmente de ouro ou se não era, e ele não sabia como resolver aquilo. E aí, de repente, ele numa banheira, a hora que ele entrou, veio um estalo nele e ele, poxa, a hora que eu entrei aqui, a água subiu, então se eu calcular a densidade, eu vou saber se realmente é ouro ou não é. Então, esse do nada, a gente sabe que não existe o do nada, é através da intuição. Então, mas a gente precisa também compreender o esforço que estava por detrás daquele filósofo em tentar resolver, buscando e tudo mais. Então, o esforço ele tem que sempre estar aliado à intuição, né? A gente tem que estar sempre aberto com esses dois campos, porque o conhecimento ele tem duas portas: a da investigação, da curiosidade, com o homem na sua própria experiência, na sua experienciação com as coisas, através dos nossos 5 sentidos, mas também o conhecimento chega através da intuição, da espiritualidade. Então, mais uma vez, é aquilo que a gente estava conversando na questão anterior, a ciência e a religião. Então, a gente tem a doutrina espírita com um grande acervo que vem nos revelar essas questões do mundo espiritual, de como que os espíritos reagem com a matéria, como que é a vida no mundo espiritual, que é a nossa vida verdadeira. Então, a gente percebe também que a própria doutrina espírita ela chegou através de um método científico. Foi um método de observação. Porque o Kardec, quando foi convidado para escutar conhecer, né, as manifestações, as batidas e tudo mais, ele percebeu que por trás de cada batida existia um princípio inteligente, que não era por acaso. Então, foi um esforço, a curiosidade do Kardec com aquilo, junto com a intuição, a programação espiritual, enfim. Então, essas duas coisas elas têm que estar sempre caminhando de mãos dadas, né? E aí, podemos seguir? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, né? Não. Então tá, todo mundo me olhando aqui agora que eu vi. Tem no chat. Eu ia falar isso agora. O Zé Carlos, deixa eu ver aqui, Zé Carlos, né? Um espírito muito evoluído pode desvendar este véu e não achar necessária a revelação do véu a fim de evitar o orgulho e a vaidade? O espírito evoluído, ele vai cumprir os desígnios divinos, né? Então, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um só, é porque Jesus, em toda a sua grandeza, ele consegue manipular, a gente vai entrar aqui nessa parte, tanto da matéria também, consegue manipular tudo para que cumpra os desígnios divinos. Então, se Deus achar que é prudente evitar esse conhecimento para não insinuar mais, né, mais orgulho, mais vaidade, isso ainda vai ser podado. Mas se o espírito ainda tiver condições de suportar aquele conhecimento e usar esse conhecimento para que gere luz, né, para mais pessoas, esse conhecimento também vai ser transmitido. Mas claro que também, dentro disso, pode o espírito falhar? Pode o espírito falhar. Kardec mesmo, lembra daquela vez que eu fiz um estudo de não sei qual tema, que foi das obras póstumas, falando que o Espírito de Verdade falando para Kardec, olha, a sua missão é essa mesmo, mas já deixo avisado, se você falhar, já tem outro para assumir o seu lugar. Então, o Kardec poderia se embebedar do orgulho, da vaidade, nossa, sou eu que tenho essa missão? Poderia, mas se ele caísse, teria já outro no seu lugar também, né? Então, agora, a gente vai entrar num subtema chamado Espírito e Matéria, em que ele vai abordar tanto essas questões relacionadas ao espírito, o que é e tudo mais, e também a matéria. Então, o Kardec ele vai começar aqui falando primeiro sobre a matéria. Ele pergunta, a matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por ele em dado momento? Ou seja, como é que se deu isso? A matéria existe sempre? Ela foi criada por Deus em algum momento?
E os espíritos respondem: só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar: é que Deus, modelo de amor e de caridade, nunca esteve inativo. Por mais distantes que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Então, assim, a gente não sabe se essa matéria existe desde sempre, se foi Deus que criou isso a gente não sabe, não consegue saber. Mas uma coisa a gente tem certa, que Deus jamais ficou, ou fica, ou ficará inativo. A gente não pode conceber um Deus sem ação permanente dentro da sua criação. Deus está sempre criando, então ele nunca fica ocioso. Então, no nosso linguajar fraco, né, criação é dar existência, é usar a mente e as mãos para que algo tome forma ou feição. Então, escapa ao nosso raciocínio o que significa criar no dicionário da natureza divina. A gente não sabe o que é essa criação de Deus, o que Deus fica fazendo que ele não descansa. Tem coisa que a gente não consegue ainda saber. O que é essa criação divina? Criação para Deus pode ser diferente da nossa, a gente não sabe, né? Então, tem coisas aí que a gente ainda não consegue lograr. E aí, na pergunta 22, Kardec pergunta: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Então, a gente precisa também entender, né, o que era essa matéria no século XIX, porque o que eles tinham como conhecimento de matéria lá em 1850, por exemplo, é muito diferente da definição que a gente já tem de matéria hoje em 2022. Então, lá no século XIX, matéria era aquilo que podia ser mensurado de alguma forma, seja em peso, seja em altura, seja em profundidade, seja em extensão, que pode ser tocado, pode ser visto, percebido, né, através aí dos nossos 5 sentidos. E então, assim, era isso que era matéria na definição de Kardec. E aí, o que os espíritos respondem? Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão daquilo do que conheceis. Então, dada a definição que eles tinham de matéria naquele momento, estava correto. Mas aí os espíritos continuam. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, essa matéria bruta que a gente pode apalpar, ela é a matéria na sua vibração mais baixa, vamos dizer assim, né? Em que as matérias estão mais, as vibrações estão menores, mais amontoadas, a gente consegue apalpar, vamos dizer assim, esse tipo, né? Só que, na verdade, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que matéria é energia. Então, às vezes, os dois corpos materiais podem ocupar o mesmo lugar, o que naquela época seria inconcebível, tendo em vista que matéria era tudo aquilo que a gente podia palpar, que era impenetrável. Só que hoje a gente já tem essa compreensão, que por estarem numa dinâmica diferente de vibração, uma pode se sobrepor à outra. Uma está expressa na forma e outra, por exemplo, como nos fluidos sutis dentro da primeira. A ciência acabou provando, né, com o tempo, que a própria luz é matéria, pela curvatura que ela fazia ao passar pelos corpos sólidos. Então, olha a contribuição da ciência para descobrir o que a gente define como matéria. E à medida que essa matéria foi ganhando novas definições, a gente vai também ganhando novas compreensões do mundo espiritual, de como que os fluidos reagem. A gente vai chegar nessa parte também, né? O próprio perispírito é matéria, a gente vai perceber isso. A própria aura, né? Não sei se já devem ter visto aquela fotografia do Divaldo, fotografia Kirlian, que mostra a aura do Divaldo. Então, aquilo é matéria. Mas sem, por exemplo, a fotografia e sem ser um médium vidente, conseguiria perceber a aura do Divaldo? Não conseguiria. E aí, então, aquilo não seria matéria, vamos dizer assim, do século XIX, porque não poderia ser percebido, não poderia ser tocado. Então, à medida que o tempo vai passando também, e que Deus vai achando justo e necessário, vão sendo trazidas essas revelações
para nos ajudar no entendimento também. E aí, então, já que os espíritos responderam para Kardec, olha, do ponto de vista que vocês compreendem hoje, está correto, mas ainda tem muita coisa que vocês não sabem. Aí Kardec fala para os espíritos, que definição podeis dar, então, da matéria? E aí os espíritos respondem, a matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve, e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, a matéria é a roupa do espírito, vamos dizer assim, né? Com mecanismo de ação sobre outras coisas materiais. É o mecanismo que eu tenho de agir, de pegar meu lápis, de pegar o livro, de tocar nas coisas. E aí, o mais interessante é porque essa matéria, ela tem que existir desde o estado mais grosseiro, porque os espíritos, vamos dizer assim, de menor evolução, precisa de uma matéria mais grosseira, mas também ela pode chegar a um nível de sutileza, tão etérea, vamos dizer assim, para servir aos anjos, aos espíritos mais superiores. Porque todos os espíritos, independentes do grau de evolução que eles estejam, desde o mais primitivo até os de mais altas luzes, eles se servem da matéria, eles se utilizam da matéria. Então, a gente tem que compreender que essa matéria ela pode chegar a diversos níveis. Assim como se a gente pegar, por exemplo, uma pedra de gelo, ela está em um estado sólido. Lembra das aulas de química que a gente fala assim, estado sólido? Aí eu forneço calor, vai para o estado líquido. Forneço mais calor, vai para o estado gasoso. Forneço mais calor, vira plasma. Então, vai tendo diferentes, vamos dizer assim, estruturas, diferentes formas em que os espíritos vão conseguindo modelar isso daí, né? Então, assim, a verdade é que a gente ainda está muito longe de conseguir compreender o que é a matéria no sentido mais profundo, né? A gente vê as questões aí de física quântica, como que são, assim, difíceis de compreender realmente, porque a gente pode olhar isso de duas formas. Se a gente for muito para o microcosmo, vamos dizer assim, para entender as nossas células, a estrutura do átomo, de entender como é que funcionam os elétrons, enfim, todo esse microcosmo da física quântica já é muito difícil. Mas se a gente for para o macrocosmo e começar a olhar o universo, eu não sei o que é pior, o que é mais difícil, porque a gente ainda está muito distante disso, né? O que a gente conhece hoje do universo é cerca de 5%. As partes negras, vamos dizer assim, a gente ainda não tem conhecimento, não consegue nem ter, vamos dizer assim, aparelhos, né? Não tem ciência justamente que consiga estudar aquilo ainda. Então, a gente precisa ter essa consciência de que a gente está muito mais próximo ao mundo primitivo, aos conhecimentos primitivos, do que ao mundo distosos e felizes, cheios dos conhecimentos. Não sei se foi o Haroldo que brinca que o jogo da vida só começa a ficar bom, só começa a ficar interessante quando a gente vira espírito perfeito. Porque aí a gente começa a brincar de formar estrelas, formar planetas, né? Vai, assim, vocês entenderam a analogia. Então, assim, a gente só vai conhecer as coisas mesmo boas, as coisas grandes, quando a gente for perfeito. Porque enquanto isso, pelas nossas próprias escolhas, a gente vai se aperfeiçoando, vai sofrendo as provas e expiações para poder chegar nesse comunhão com o Pai igual Jesus tinha, né? Então, agora, o Kardec ele vai entrar nessa parte do espírito. Então, na pergunta 23, ele diz, que é o espírito? E os espíritos respondem, o princípio inteligente do universo. Então, assim, parece até aquela primeira pergunta, né, do Livro dos Espíritos, que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Então, Kardec começa do mesmo jeito, né? Não pergunta quem é o espírito, não dá nenhum tipo de personalidade, ele quer entender justamente assim, a essência, a base, e não as personagens. Então, através dessa resposta, né, que é o princípio inteligente do universo, a gente pode compreender que em todo o universo, onde exista um efeito inteligente por trás daquele efeito, onde existe uma inteligência por trás do efeito, existe o espírito atuando sobre a matéria. Então, foi assim, como eu citei, né, da revelação da doutrina espírita.
O Kardec ele foi e observou que essas pancadas não eram ao acaso. Se perguntasse, elas responderiam. Existia um efeito inteligente por trás daquilo. E ao existir um efeito inteligente por trás daquelas pancadas, obviamente que existia um espírito por trás que estava dando essas pancadas, manipulando a matéria. E aí o Kardec pergunta, né, na 23A, qual a natureza íntima do espírito? E aí eles respondem, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, esse negócio assim, do nada eu fiquei sabendo disso, do nada aconteceu isso, esquece, assim, não existe do nada, né, essa expressão. O nada não existe. Só que, por outro lado, também, a nossa linguagem ainda é insuficiente para entender realmente a natureza íntima do espírito, principalmente porque para a gente não é palpável, né? Então, assim, se o corpo físico para a gente ainda é um mistério, o que a gente vai falar do nosso espírito, né? Então, assim, a gente ainda está a alguns degraus, assim, de conhecer realmente o que é o espírito. Mas a gente consegue já analisar os atributos da alma. Então, isso a gente consegue já começar a aventurar, vamos dizer assim, né? Então, primeiro, a gente começa a aprender a harmonizar os nossos pensamentos, a dominar as nossas palavras, a criar condições dentro e fora de nós para que o amor possa se manifestar. Então, como é que a gente faz para compreender o espírito? Através disso, cuidando de nós mesmos, né? Então, é por isso que incessantemente o Evangelho nos convida para a reforma íntima. E aí, falando em atributos, né, do espírito, aí o Kardec já pergunta, é o espírito sinônimo de inteligência? Ou seja, sinônimo significa, pode-se dizer que seja, né, próximo, sinônimo, enfim. Aí eles respondem, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem no princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Então, assim, os atributos, os valores da alma, eles são, assim, inúmeros, né? A gente, sei lá, acho que não tem nem como contar quantos atributos a gente tem, né? E a alma, ela foi feita com todos os atributos da perfeição, por ter saído justamente por ser uma centelha divina. E assim, podemos falar que o nosso despertar, a nossa consciência de todos os nossos atributos, se vê como um despertar espiritual realmente, que é quando a gente vai tendo consciência das nossas virtudes, das nossas qualidades. Então, a vida, na verdade, ela é uma eterna busca, né? A gente sempre tem que estar buscando essa centelha divina que está dentro de nós. A gente já tem tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz, para alcançar o reino dos céus. O que falta é justamente esse descobrimento, essa busca, esse conhecimento de nós próprios, para ir tirando aquilo que não foi o nosso pai que semeou, para ir desfazendo aqueles instintos que nós mesmos nos colocamos e ficamos presos a eles, arraigados ainda. Né? Então, é esse o nosso esforço diário para ir angariando esses atributos. 25. O espírito, independente da matéria, ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são da luz e o som é do ar. Então, é uma pergunta assim, porque sem a luz não existem cores, da mesma forma que sem o ar não existe o som. Então, assim, o Kardec, o que ele quer saber? O espírito independe da matéria ou é só uma propriedade desta? E aí os espíritos vão responder. São distintos uma da outra, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Ou seja, o espírito não é uma propriedade da matéria. São duas coisas distintas. Espírito é espírito, matéria é matéria. Só que sem o espírito, a matéria não alcançaria toda essa dinâmica que ela pode alcançar. Todos esses estados que ela pode se apresentar, vamos dizer assim. Porque é o estímulo do espírito no reino das coisas materiais que vai colocá-la, vai tirá-la da inércia, vai fazer com que ela tenha forma,
com que ela mude de propriedade, que ela se torne um fluido curativo, um fluido que vai trazer ânimo. Então, o espírito é que tem essa capacidade de tirar a matéria da inércia e dar forma, vamos dizer assim, a ela. Até porque se o espírito fosse uma das propriedades da matéria, ele seria menor do que a matéria, ou seja, seria de menor valor. E é o contrário que ocorre, sendo que, na verdade, a matéria é serva do espírito em todos os ângulos da criação. É sempre o espírito que vai estar manipulando a matéria, e não a matéria que pode manipular o espírito. Ficou claro? Ou está meio confuso? Então tá bom. Bom que só tem espírito evoluído, é mais fácil de explicar. Não, é você que explica muito bem, meu filho. O Kardec, que eu só estou lendo. Vamos lá. Pedro, Oi? essa parte aqui é que eu gostaria que você falasse mais, assim, a parte final, para a gente entender melhor. Que o espírito, a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. O que seria intelectualizar a matéria? Dar a ela inteligência? Então, um dos sentidos justamente de intelectualizar é dar forma, dar sentido lógico, ou racional, vamos dizer assim. Então, a matéria existe independente do espírito e o espírito existe independente da matéria. Só que se a matéria ficar lá inerte, ela não vai sair da inércia. Para que ela se torne alguma coisa, para que ela se torne forma, para que existe uma lógica por trás da matéria, é o espírito que precisa, vamos dizer assim, dar vida à matéria, que precisa intelectualizar a matéria, modelar a matéria. Então, por exemplo, quando Jesus criou o planeta, ele foi e modelou toda a matéria, nas mais diversas formas que a gente conhece e não conhece aqui. Então, é o espírito que vai justamente modelar, dar vida, no sentido de intelectualizar a matéria, seria nesse sentido, assim, de dar lógica, dar forma de uma coisa racional, vamos dizer assim. Um exemplo seria, por exemplo, o espírito ligado ao corpo, né, pelo cordão fluídico, a uma organização, a um organismo, né, que tem uma inteligência, que tem um funcionamento, assim como os corpos celestes no sistema planetário. Esse intelectualizar a matéria seria isso, então, o espírito, ao movimentar a matéria, né, ele traz uma inteligência, por exemplo, a um sistema planetário, ao próprio planeta em si, com as suas leis naturais, né? E daí é que estariam os espíritos superiores, como o próprio Jesus, governador espiritual, estariam agindo, intelectualizando a matéria planeta Terra através das leis naturais. Ou o espírito que nós somos encarnados, intelectualizando o nosso corpo físico, né? Seria isso? Sim, o nosso espírito utiliza do nosso corpo para poder realizar. Então, por exemplo, eu quero levantar o meu braço. Não é o meu corpo que está levantando o braço, é o meu espírito que usa do corpo físico para levantar o braço. E se a gente pegar o cosmo, vamos dizer assim, né, os planetas, eles não, por exemplo, o sistema solar, cada um não gira de um jeito, numa velocidade, numa distância do Sol. É porque existe toda uma lei universal por trás da matéria que faz com que a matéria obedeça e siga naquele curso. Então, da mesma forma também aí que a gente usa o corpo. Tudo que a gente está usando, tudo que a gente faz, vamos dizer assim, do nosso corpo, não é por inteligência da matéria, e sim por inteligência do espírito. É o espírito que manipula a matéria para fazer todos os movimentos aí que a gente realiza. Então, a inteligência da matéria não é a inteligência em si, mas o efeito da inteligência do espírito sobre a matéria. Isso, o efeito da inteligência do espírito sobre a matéria. A matéria não é inteligente, ela é inerte. É isso aí. Agora, você fechou aí assim, resumiu bem, vamos dizer assim. Show? Então, 25A. Essa união é igualmente necessária
Para manifestação do Espírito, entendemos aqui, por Espírito, o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que esse nome se designa. Então, vamos repetir aqui, ó. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito. Então, aqui ele não está querendo perguntar da personalidade, do Espírito Pedro, do Espírito Cecília. Não, está perguntando do geral. Vamos ver o que eles respondem. É necessário a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o Espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Então, quais são os nossos sentidos? Tato, paladar, audição, olfato. Então, sem a matéria, a gente não conseguiria perceber. A gente não vai citar aqui os médiuns, porque isso ainda vai vir mais para frente, mas de forma geral. A gente só consegue perceber aquilo que toca a matéria, os nossos sentidos estão relacionados à matéria. Então, sem a matéria, a gente não conseguiria perceber. Tá certo? Questão 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Respondem os espíritos. Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Ou seja, pelo pensamento, a gente pode deduzir que somos individualidades separadas da matéria. E que a matéria é uma substância, como a gente disse, separada do espírito. Por quê? Porque o espírito ele é livre para se comunicar onde quer, com quem quer que seja, fazendo a vontade de Deus, na instrução e no amparo de todas as criaturas. Então, assim, na verdade, quando a gente analisa realmente, não existe uma família, uma criatura sequer na Terra que já não tenha tido contato com um fenômeno de ordem espiritual. Cada vez que o tempo avança, mais visíveis vão ficando as comunicações dos desencarnados com os que transitam na Terra, trocando ideias, estimulando sentimentos, inspirando escritores, cientistas, enfim, diversos âmbitos, vamos dizer assim, das profissões que a gente tem na Terra, em todos os campos do saber. Então, quando a gente lembra também lá dos obreiros do Senhor, os obreiros do Senhor não quer dizer que trabalhe no espiritismo, no catolicismo, não. A gente tem obreiros do Senhor na educação, na infraestrutura, na política, em todos os campos do saber. E essas pessoas, elas estão sendo paradas também pelos espíritos benevolentes que estão preocupados com o progresso da humanidade. E quando essas pessoas abrem esse campo intuitivo e conseguem fazer um bom trabalho, elas estão realizando a sua missão, o seu propósito e, consequentemente, realizando a vontade divina. Então, os espíritos, eles são livres, né, para poder se manifestar como quer, da forma que quiser, e todo mundo é influenciado, né? A gente vai ver mais para frente, até porque são eles que nos dirigem na maioria das vezes. O Pedro, você falando isso sobre o espírito é livre, né? Eu me lembrei daquela passagem de Jesus com Nicodemos, onde ele é muito didático, né? E que ele fala, ó, não te espantes, é necessário que nasças de novo. E aí ele dá uma aula didática a Nicodemos e a todos nós, né, dizendo o que nasce da água é água, matéria, né? E o que nasce do espírito é espírito. O espírito é livre, sopra onde quer. É essa a pergunta 26, né? Uma aula de Jesus exatamente sobre a pergunta 26. Exatamente, muito bem lembrado, assim, que é bom quando a gente traz esses exemplos, né, porque às vezes fica perdido, vamos dizer assim, você vai entender, perdido assim na Bíblia, e é importante a gente fazendo essas conexões para ir conseguindo compreender. Da próxima vez que a gente lê, a gente vai lembrar do estudo, quando lembrar, então a gente vai fazendo esses links, né, para que consiga compreender melhor essas coisas, Jesus fazendo aí justamente essa distinção entre espírito, espírito, matéria e matéria, né? E agora na 27, e na 28 vai ser tipo um resumão. Deixa eu ver se dá para enquadrar aqui direitinho. Aí, acho que ficou melhor. Questão 27. Há, então, dois elementos gerais do universo. A matéria e o espírito. Então, baseado em tudo aquilo que ele foi perguntando para os espíritos. A gente pode classificar, então, dois elementos gerais do universo. Tudo aquilo que é matéria e tudo aquilo que é espírito. E aí os espíritos respondem. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito
e matéria constituem um princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então, esse aqui é um pilar muito importante para a doutrina espírita, porque isso vai se manifestar em todas as nuances daqui para frente. Porque a gente precisa sempre estar compreendendo que Deus, vamos dizer assim, acima de tudo, modelando, coordenando, criando o espírito, enfim, com todos aqueles atributos que a gente estudou no capítulo 1, e os espíritos usando da matéria para poder manipulá-la das mais diversas formas e das mais diversas maneiras que a gente possa compreender. Mas aqui ele faz um adendo, ó. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Ou seja, o fluido universal ele é muito etéreo, ele tem algumas, vamos dizer assim, características especiais. Por isso que a gente não pode falar que ele é propriamente matéria, mas é matéria. Então, assim, falta uma definição específica, vamos dizer assim. Então, a gente tem que compreender isso, que fluido universal, a gente tem que falar que é matéria, mas é de uma forma assim, muito específica, porque é muito sutil, muito etérea, que os espíritos vão se utilizar dele para manipular a matéria propriamente dita. Né? Se o fluido universal fosse... isso que eu já li, mas se o fluido universal fosse propriamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, aqui o Kardec, ele resume tudo aquilo que a gente estudou anteriormente, vendo o que é espírito, o que é matéria, e agora ele fecha falando que Deus acima de tudo, modelando aí todas essas nuances, né, de que o espírito possa se modelar da matéria. Heraldo. Ele está apresentando aí para nós o perispírito. Exatamente. Maravilha. E assim, a gente vai continuar aqui. Isso, sempre que eu leio, né, estudando isso, não saía da minha mente assim também as cirurgias espirituais, né? Porque ali a gente vê exatamente todas essas nuances. Porque tem Deus, acima de tudo ali, atuando com a sua misericórdia infinita, os médiuns, com todo o magnetismo, com uma parte da matéria, os espíritos atuando também do lado de lá, atuando na matéria, mas uma matéria que tem essenciada, e aí a gente vê as cirurgias sendo feitas, tumores sendo desmaterializados e materializados. Então, são coisas ainda que ainda está muito longe, assim, da gente conseguir compreender de como que dá isso, né? Quando a gente lê aquele livro do Paulo César Frutuoso, Medicina Espiritual, a gente fica encantado, assim, com os fenômenos e recursos que existem e que um dia vão ser possibilitados a todos nós usufruir disso no momento certo, na hora certa, e que trará um avanço muito grande para a gente, porque a gente vai estar unindo justamente esse campo religioso, mas também o campo científico. E aí, na questão 27A, Kardec pergunta: esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Porque naquela época eles estavam estudando a eletricidade, né? Estavam vendo ali tudo aquilo que ainda ela poderia fazer e tudo mais. E aí os espíritos respondem: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético,
são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar independente. Então, aquilo que ele queria chamar de eletricidade, de fluido magnético, de fluido elétrico, nada mais é do que uma modificação do fluido universal. Então, quando o Heraldo trouxe ali, né, falando que ele estava apresentando para a gente a questão do perispírito, a gente não já estudou que quando o espírito vai encarnar, por exemplo, em Saturno, ele não modela, através dos elementos daquele planeta, o seu perispírito, adquirindo propriedades para aquele, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Elementos daquele planeta, né, específicos que vão ser compatíveis àquele planeta. Então, essas matérias, ele vai sendo, o perispírito ele vai existir sempre, só que ele vai sendo, na verdade, modelado, modificado, de acordo com o lugar onde o espírito vai estar atuando, a matéria que ele vai estar atuando, e no estágio de condição deles, que ele vai ter também, né? Deixa eu ver aqui, alguém levantou a mão. Celinha. O perispírito é o corpo fluídico, né, Pedro? Sim, justamente. Aí a gente entende que o fluido, o perispírito, já é retirado do fluido cósmico universal. É a roupa do espírito e é a que faz a ligação entre o espírito e o corpo, quando nós estamos reencarnados. E quando estamos sem corpo físico, é a roupa do espírito, não é? Isso aí. Então vamos para a gente fechar com o tempo certinho aí. 28. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Aí os espíritos respondem: as palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular as vossas linguagens de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias, porém, quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Então, isso aqui, assim, mesmo a gente lendo isso aqui no Kardec, frequentemente a gente esbarra isso ao longo das nossas reuniões mesmo, né? Porque às vezes a gente quer exprimir alguma coisa, a gente tem essa compreensão dessa coisa, só que na hora da gente exprimir o nosso raciocínio, às vezes a gente vai tentar assim, usar um termo que seja análogo, mas que para aquela pessoa é um outro termo. Então, assim, o que Kardec, os espíritos querem dizer com isso? Olha, vocês podem dar o nome do que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem, o importante é que vocês entendam o que isso quer dizer, né? Então, vamos ver a nota aqui do Kardec. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligente e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. Então, aqui ele falou da matéria e um princípio inteligente que independe da matéria, ou seja, espírito. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte. Se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Então, aqui, Kardec, ele resume tudo isso para que a nossa linguagem não crie mais polêmica. E é isso que a gente tem que gravar e sair aqui hoje. Se a gente sair todo mundo desse estudo tendo isso claro no nosso íntimo, essa trindade universal, Deus, bondade suprema, amor infinito, soberanamente justo e bom, misericordioso, e todos aqueles atributos que a gente estudou. A matéria inerte e o espírito, o princípio inteligente que vai usar da matéria para modelar e intelectualizar a matéria, já está ótimo, já valeu o estudo, e isso é muito importante para a gente conseguir compreender
tudo aquilo que ainda vem adiante no Livro dos Espíritos e nas obras básicas, né, vamos dizer assim, do Kardec. É isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção, a participação. Acabei. Muito obrigada, Pedro. Muito bom. A gente vai passar agora para a segunda parte, para nossas